Durante o jantar, terminou com uma verdadeira corrida contra o tempo. Um senhor de 74 anos, policial da reserva, um policial aposentado, se engasgou com um pedaço de carne enquanto estava jantando. Desesperado, o filho dele correu para o posto do Corpo de Bombeiros, a poucos metros, inclusive, da casa, e pediu a ajuda dos bombeiros para que eles pudessem interferir e ajudar a salvar o pai. E foi o que aconteceu. Um senhor de 74 anos, que seria policial aposentado, precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros após se engasgar. A família jantava quando tudo aconteceu. O idoso teria se engasgado com um pedaço de carne. E o filho, ao invés de ligar para o SAMU, preferiu correr até o posto do Corpo de Bombeiros, que fica a pouco mais de 100 metros da casa. Eu só ouvi o grito da minha mãe. Minha mãe chegou falando, pai, acorda, o que está acontecendo com você? Aí escutei o barulho de prato caindo no chão, ela gritou, Marco, vem cá, por favor. Eu fui correndo para ver o que estava acontecendo, ele já estava ali, ó, com o olho arregalado, com a boca roxa. Aí eu percebi que ele estava se engasgando, né? Aí eu peguei o telefone para ligar, né, para a ambulância, mas eu pensei assim, ó, vou correr aqui no bombeiro, né? Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e levaram o idoso até a ambulância do SEAT, onde foi monitorado até a chegada do médico do SAMU. Os socorristas reiteraram as medidas que devem ser tomadas nesse tipo de situação. Primeiramente, acionar o contato de emergência, ligar para os bombeiros ou SAMU e iniciar com a manobra de Heinrich, né? Tentar desobstruir. Se a vítima ainda consegue tossir, né? Pedir para tossir, tentar expelir pela própria tosse, se não conseguir, fazer a manobra de Heinrich, desobstrução ali das vias aéreas. O filho teve um dia de herói para aguardar na memória. Um pouco mais aliviado, né? Principalmente o bombeiro, né, conversando comigo aí, né? Elogiando a situação minha aí, eu já fiquei bem aliviado, porque o desespero da minha mãe também, né? Eu vi ela gritando, ela também não sabia o que fazer. Eu falei, não, mas eu vou correr ali, vou chamar o bombeiro. Para o alívio da família, o idoso foi encaminhado consciente ao Hospital Universitário de Londrina. Graças a Deus terminou bem, né, amigo? Terminou bem. O que é essa manobra de Heinrich que eles falam, amigo? É você virar a pessoa de cabeça para baixo para tentar desobstruir a via aérea. O que o engasgamento é? Você está comendo, sei lá, um pedaço de carne. Não aconteceu isso com você? Outro dia, cara, eu estava comendo fui pescar, outro dia, já faz uns 4, 5 meses, fui pescar, fui com o Joãozinho, fui com o Luiz lá do Sidetrack, e aí nós voltamos, trouxe 2 piaparas, assei as piaparas lá em casa, chamei os meus meninos, né? Meninos, né? Os caras já estão tudo... e a gente chama de menino ainda, né, amigo? Catei os meus moleques, chamei os meninos em casa. Aí falei, estamos lá comendo peixinho, comendo a piapara. Eu, modéstias à parte, eu asso bem um peixinho. E aí tava lá. Não entalei com um raio de um peixe, de um espinho. O espinho entrou aqui na goela, cara, e não tinha quem tirasse. Aí eu tentei com pão, aquele pão mais murchibento, aquele pão... Não teve jeito. Sabe o que eu tive que fazer? Tive que ir lá para o Hospital Evangélico, e no Hospital Evangélico me sedaram e através de uma endoscopia, eu deitadinho lá, a médica veio e botou não vi isso, né, amigo? Eu só vi quando ela me deu um líquidozinho assim, eu apaguei. Aí depois, a hora que eu voltei, já estava o espinho de peixe dentro de um frasquinho assim, ó, para eu trazer o espinho de peixe embora. Aquele espinho Y da piapara, olha, pai, a vida inteira comendo peixe, nunca me engasguei. E num descuidozinho, plap, na goela o raio do espinho do peixe, né? E aí é que você vê como que é esse atendimento, como é que tem que ser feito. O que você tem que fazer quando a pessoa engasga? Principalmente com um pedaço de carne ou uma criança com leite materno, por exemplo. Você tem que virar a pessoa literalmente de ponta cabeça. Se você conseguir fazer com que a pessoa se sente, coloque a cabeça no meio das pernas, melhor ainda. Se ela consegue tossir, essa tosse, cara, mesmo forçada, ela pode ajudar a expelir esse pedaço de carne que está ali entalando as vias aéreas. Porque a nossa glote, quando você respira, a gente tem uma espécie de uma válvula. É como se fosse um tubo assim, ó. Aí essa válvula, ela vira para um lado, por quê? Porque daí passa o ar para cá, tá? Calcula como se fosse aqui. Aí a válvula está aqui, ó. Então ela libera o ar para esse outro lado aqui. E quando você vai comer, ela fecha para o outro lado. Então ela libera para cá, para você jogar a comida aqui no estômago. O que acontece com isso? Quando você engole errado, já não teve aquele negócio, caiu no buraco errado, você fica tossindo, fica com aquela irritação toda na garganta. Quando você engole para o lado errado, ela entra exatamente para a via respiratória, não era o buraco certo.
não era para o local que deveria ser encaminhado. Você tem que jogar aquilo para fora, porque senão tapa tudo, você não consegue respirar e morre. Morre por falta de respiração. Graças a Deus o filho, estava pertinho ali do corpo de bombeiro, já pediu socorro pro pai e viveu essa noite de herói. Já pensou seu pai morrer nas tuas mãos, cara? Deus me perdoe, né?